observadores, bem-vindos a mais um episódio do Observa Aí, 30º. Número 30. Número 30, famoso número 30. O podcast semanal do Observatório Nacional de Segurança Viária. Eu sou Rodrigo Ribeiro, Head de Comunicação e Marketing aqui do Observatório. Eu sou Paulo Guimarães, CEO do Observatório. E a gente está sem o nosso... E esse aqui é o... o Pedro. O Pedro fugiu bem no 30º episódio. O primeiro episódio sem o Pedro aqui. Eu já faltei alguns já, mas o Pedro é a primeira vez. Onde o Pedro tá? Cadê o Pedro? Cadê o Pedro? Onde está o Pedro? Tem um motivo importante, daqui a pouco a gente fala o porquê do Pedro não estar aqui. Tem pauta então? Tem pauta. Tem pauta. Bom, o assunto de hoje é um assunto polêmico e acho que interessa muita gente. As autoescolas, Paulo, elas irão acabar? Essa é uma pergunta muito interessante, porque... E tem o porquê da pergunta. Dessa pergunta, né? No episódio passado, semana passada, a gente comentou sobre uma notícia de um projeto de lei que já está tramitando desde 2020, final de 2020, e que ele tem como objetivo, né, fazer uma modificação na legislação de trânsito, no Código de Trânsito Brasileiro, e tirar a obrigatoriedade dos candidatos à obtenção à Carteira Nacional de Habilitação de passarem por autoescola. Então, o que fala o projeto de lei, assim, de forma resumida? Que para a parte teórica, né, então lembrando que o processo de habilitação ele é composto por uma parte teórica e uma parte prática. E para a parte teórica, então vai ser admitido, se esse projeto for aprovado, a autoinstrução. Então você vai poder acessar os conteúdos lá que são relacionados ao processo de habilitação, estudar por conta própria, né, e ir lá e se submeter a fazer a prova diretamente no Detran. Então esse é um ponto. E com relação às aulas práticas, também fica eliminada a necessidade dessas aulas, e se ele precisar, né, fazer aula, todo mundo precisa treinar e tal, isso poderá ser feito com instrutores independentes, não vinculados às autoescolas, que são centros de formação de condutores. Então isso é uma notícia que mexe muito com esse mercado de trânsito, de habilitação, e que pode ter vários desdobramentos, porque como é uma proposta legislativa, e no projeto de lei a gente não viu muito embasamento técnico para isso, né? Ele se apega mais na questão de custos e burocracia para a população. Então esse é o cerne ali, a intenção do legislador. Eu sinto até um pouco de independência também. Isso, livre comércio, né? Como foi proposto por um deputado que vou falar extrema-direita, mas de direita, né? O Kim Kataguiri, que defende muito essa questão de liberdade de mercado e tal. Então eles são com esse foco. Qual que é o impacto disso? É difícil avaliar, porque a gente tem hoje um processo de formação de condutores que ele foi muito remendado ao longo do tempo, né? No capítulo passado a gente falou um pouco sobre isso também, e ele foi remendado a partir de grupos de pressão, né? A partir de ações de grupos de pressão. Então, um grupo puxando para um lado, outro grupo puxando para o outro, um deputado interfere, troca governo, muda a visão. A gente não tem hoje no processo de formação de condutores um processo que tem começo, meio e fim baseado numa lógica, num conceito. Foram sempre remendos pontuais? Remendos pontuais. O Código de Trânsito Brasileiro é uma imensa colcha de retalhos, né? A gente tem assim, dezenas de leis que já modificaram o Código de Trânsito, está com mais de 25 anos, e a gente tem mais de 1000 resoluções. Então, assim, dentro da hierarquia das leis, né, a gente tem a Constituição Federal, que é a nossa lei magna e tal, a gente tem as leis federais, depois a gente tem as resoluções, que são normas que complementam a legislação. Então, são as resoluções do Conselho Nacional de Trânsito que têm força de lei, porque o CONTRAN, na lei, tem essa atribuição de emanar normas, e a gente tem algumas portarias que regulamentam essas normas. Então, assim, são milhares, e até para a gente acompanhar, a gente que trabalha com trânsito, você tem um esforço adicional. Então, toda essa construção desse processo de hoje sofreu várias interferências ao longo dos anos, né? E hoje o resultado está aí. Eu acho que o setor sofre com uma questão relacionada à imagem, porque assim como qualquer área de trabalho, como qualquer mercado, você tem bons e maus profissionais. E o que a gente acaba tendo acesso, né, o que vai para a imprensa, o que vai para a mídia, são aquelas coisas que aconteceram de forma errada e tal. Então, o setor, de uma forma geral, tem uma imagem arranhada diante da própria sociedade.
E isso prejudica esse tipo de debate. Então, o que a gente defende, né? Como é que a gente se posicionou com relação a isso ao longo dos últimos anos, falando de observatório? A gente defende uma revisão completa do processo de formação de condutores, e não tira e põe aula, aumenta, né? O ano passado teve já essa polêmica de diminui carga horária, aumenta a carga horária, e a gente entende que tudo isso tem sido feito a partir de olhares de recortes, olhares pontuais para cada fase desse processo de habilitação. Opa, e o CTB ele é o guarda-chuva disso tudo? Então, quando você fala do processo de formação de condutor, desse processo, vamos dizer, institucionalizado ali, ele está no CTB? No CTB. No CTB que define como vai ser a formação do condutor? Isso, o CTB ele dá as diretrizes, né? A lei ela dá as diretrizes e coloca como atribuição do CONTRAN, que é o Conselho Nacional de Trânsito, regulamentar e detalhar esse processo de formação, definir carga horária, definir como é que você credencia os centros de formação de condutores, credencia os instrutores, os examinadores. Então o CONTRAN ele tem essa função de detalhar o processo executivo mesmo, né, de como é que isso vai acontecer. O CONTRAN ele é assessorado por órgãos técnicos. Então o CONTRAN ele é composto hoje por ministros de vários ministérios, eles se reúnem algumas vezes por ano e decidem sobre os assuntos de trânsito. E essas decisões do CONTRAN, elas são baseadas em propostas de novas resoluções ou de alterações que passam pelas câmaras temáticas. Então a gente participa de algumas, né, enquanto observatório, e a câmara temática é formada por especialistas que constroem as propostas, validam isso num colegiado. Geralmente isso passa, né, ou deveria passar por uma consulta pública, e aí vai para a decisão final do contrato, que pode modificar ou não o que está sendo proposto ali pelas câmaras temáticas. Em 2015, eu estava na minha outra passagem pelo observatório, a gente fez 2 anos de dedicação quase que exclusiva em cima do processo de formação de condutores. Demandou muita audiência pública, debate com vários tipos de grupo, a gente conversou com os instrutores, com quem forma os instrutores, com os DETRANs, com a população, enfim, todo mundo que é envolvido nesse processo. Foram dezenas de profissionais trabalhando nessa proposta e a gente partiu de um princípio, né? Esse era a grande discussão. Qual é o nosso ponto de partida para o processo de formação de condutores? E eu lembro que foi até a Roberta Mantovani, né, que conduziu toda a parte pedagógica desse processo. E o que a gente trouxe de conceito para propor esse novo processo? Então, primeiro ponto, a gente olhou para o contexto da segurança viária no Brasil e identificou, de forma científica, vamos dizer assim, qual é o grande problema que a gente tem na segurança no trânsito. Caímos no comportamento, né, que a gente já tem esse sentimento, mas a gente vai comprovando isso cientificamente. Então, se é comportamento, qual é a interferência do processo de formação de condutores nesse comportamento? Então, esse foi o vínculo que a gente criou e a gente foi e olhou para o cenário da segurança no Brasil, olhamos para os objetivos de desenvolvimento sustentável, para as metas da ONU, aquela coisa toda, e a pergunta que foi feita é o seguinte: para a gente chegar naquilo que o Brasil se comprometeu como meta, e olhando para o processo de formação de condutores, qual é o perfil de condutor que a gente precisa para o Brasil, porque cada país tem a sua característica, qual é o perfil que a gente precisa de condutor para o Brasil para a gente poder reverter esse quadro? Então essa foi a primeira pergunta que a gente fez para propor um novo processo. Depois a gente olhou e falou, tá bom, definimos um perfil de condutor, e aí tem toda a parte de pedagogia, de psicologia que nos ajuda com relação a isso. Então definimos o perfil de condutor, qual é o conteúdo que esse condutor precisa acessar para poder se conscientizar, enfim, se educar da forma que precisa ser feito para a gente ajudar o Brasil. Então a gente definiu lá os conteúdos, e aí para aplicar esses conteúdos, né, como é que a gente vai fazer a aplicação desses conteúdos? Então a gente definiu, na época tinha muita discussão também sobre os simuladores de direção, a gente fez um processo de avaliação metodológica e pedagógica dos simuladores e entendeu que o simulador era importante para uma fase que a gente criou chamada pré-prática. Então você faz a fase teórica do processo, depois você passa por uma pré-prática. O que é ali na pré-prática? O que você vai trabalhar no simulador?
é desenvolver principalmente automatismos. O que é isso? Todo mundo que começa a dirigir tem aquele cacuete de olhar, por exemplo, para o câmbio para poder passar a marcha. Quem já dirige há algum tempo não precisa mais olhar para o câmbio. Então a ideia da pré-prática é começar a desenvolver algumas práticas que ajudem quando o candidato chegar na fase prática mesmo, de pegar um veículo real, ele esteja um pouco mais preparado para... Familiarizado ali com a situação. Familiarizado com câmbio, com direção e tal, porque a gente nunca sentou num carro. Então, isso gera uma economia de tempo, gera uma economia financeira, combustível, ganho ambiental, porque você não precisa ter o veículo circulando na rua tantas vezes e tal. Então, a gente propôs essas fases, né? A teórica, a prática, a pré-prática e a prática. Então, o que eu estou falando aqui? Eu estou falando que a gente definiu um perfil, definiu os conteúdos e definiu a metodologia de aplicação desses conteúdos. E aí a gente deu mais um passo atrás, né? Qual é o perfil do instrutor para poder aplicar essa metodologia, fazer esses conteúdos chegarem lá no nosso candidato? Então também foi feito dentro desse trabalho todo um processo de revisão do processo de formação de formadores, foi assim que a gente chamou, porque você tem as instituições que são os CFCs, que são os Centros de Formação de Condutores, mas você tem outras instituições que são credenciadas pelos DETRANS também, que formam os formadores, né? Que os instrutores, os examinadores, os diretores de ensino, os diretores gerais de CFC. E aí a gente redefiniu também, fez uma proposta de redefinição do processo de formação, né? Estabelecendo quais são os requisitos do cara ser um instrutor, enfim. E aí, um outro passo, a gente fez um olhar para as instituições de ensino. Então, qual era o grande desafio nessa fase? Era, primeiro, tirar essa imagem arranhada que o setor tem e transformar os centros de formação de condutores em verdadeiras instituições de ensino. E a gente foi muito crítico quando a gente avaliou o processo atual de formação, porque, e eu vou falar aqui em linhas gerais, tá? Eu sei que tem instrutores, autoescolas que são muito dedicados e que entregam muita qualidade. Mas, em geral, né, o que a gente percebe é que há um problema cultural, tanto de quem oferece a formação, porque treina as pessoas, a gente até brinca, né? O Ramalho tem uma fala bem ácida com relação a isso, que ele fala que a gente adestra as pessoas a passarem numa prova. A gente não ensina as pessoas a conduzirem um veículo de forma segura, de acordo com as normas. Então, esse processo de adestramento, ele seria eliminado. A gente realmente levaria conhecimento para esses alunos, para esses candidatos, né, que é o nome correto. Então essa foi toda a discussão que foi feita, e também, né, a gente colocou lá algumas sugestões de trabalho que precisa ser feito com a sociedade, né? Porque se por um lado a gente joga pedra nos CFCs, critica o processo de formação, por outro lado, a própria sociedade demanda esse tipo de serviço dessa forma. Então, é comum a gente encontrar entre os nossos amigos, nossas redes sociais, pessoas que buscam a autoescola que vai te passar mais rápido na prova, com o menor custo. Ninguém se importa com a qualidade do ensino na autoescola. Então isso é uma coisa que precisa ser revertida também. Também é um trabalho da gente chamar a atenção das pessoas, que é um processo educacional, que é um processo necessário para a segurança de todos no país, e que ele precisa ser encarado dessa forma. Né? Você não vai colocar o seu filho numa faculdade só porque você quer o diploma, você quer que ele aprenda, você quer que ele se torne um profissional e tal. Então o mesmo se aplica aos condutores. Esse processo foi para frente, passou pela Câmara. Essa era a minha próxima pergunta. O que aconteceu com isso tudo? Eu tô falando sem parar. É de frente com o Rodrigo hoje, Paulo. De frente com Você estava segurando as piadinhas, né, do tio do pudim, do pavê. Não, eu quero saber o que aconteceu com tudo isso que vocês fizeram. Um trabalhão, assim, depois de revisado e tal, mais de 1000 páginas, porque a gente chegou, Rodrigo, até ao banco de questões. Né? Então a ideia, assim como teve no Enem agora, né, a gente tem um banco nacional de questões, começou a ser trabalhado pelos DETRANS, pelo DENATRAN, não foi para frente, mas era um banco nacional com base nesses conteúdos e metodologias, porque também
a gente começou a notar de um estado para o outro uma facilidade ou uma dificuldade maior ou menor para ser habilitado, provas que cobram mais, provas que cobram menos e tal. Então era uma padronização geral. A gente tinha, inclusive, desenhou as fichas de cada aula. Então, dentro de um processo de formação, por exemplo, na parte prática ou até na pré-prática, quais são os conteúdos, né? E a Roberto usou uma metodologia chamada matriz GDE, né, que tem a ver ali com os níveis de aprendizado e tal, um trabalho assim, sensacional do ponto de vista pedagógico. E a gente definiu, inclusive, o roteiro de cada aula que o seria aplicada. Que ele seria aplicado. Então isso tudo foi para a Câmara Temática, um trabalho assim, na época eram 2 câmaras temáticas que estavam fazendo um trabalho em conjunto, a de educação e de habilitação de condutores, passou pela Câmara Temática, foi para o CONTRAN, e do CONTRAN virou a resolução. Só que nessa de que foi para a Câmara, saiu da Câmara Temática, foi para o CONTRAN, e do CONTRAN para chegar no Diário Oficial da União, teve modificações. E aí, como a gente falou no capítulo anterior, foram colocados alguns jabutis, obriga isso, desobriga isso e tal, mexeram na estrutura, e aí ficou uma coisa descaradamente beneficiando alguns setores. Houve um levante com relação a isso, e 1 mês e meio depois ela foi revogada e nunca mais ela foi rediscutida. Então essa é a história do processo de formação de condutores. Então, respondendo à pergunta, não sei se as autoescolas... É necessário, mas... É necessário, todo talvez não nesse formato proposto, né? Porque assim, todo aprendizado precisa, você precisa ter o professor ali, a figura do professor é uma figura muito importante na vida de todo educador, mundo, né? O educador. Então eu acredito muito que a gente tem que ter direcionamentos, tem que ter instituições, tem que ter profissionais para poder passar esse conteúdo, que só a autoinstrução talvez não seja legal. Porque às vezes um complemento, né? Às vezes utilizar um pouco do que a gente tem hoje nessa era digital, né? Usar um pouco das ferramentas digitais, mas não necessariamente sozinho, né? E o professor, o instrutor, o educador, ele pega aquilo que está escrito e traz comparativos com o dia a dia, traz a sua experiência. Isso é importante, né? Essa troca é importante. Então, é um assunto que precisa ser acompanhado. Eu acho que a gente retoma, a gente vai ter a recondução, ou enfim, a recomposição das câmaras temáticas no começo do ano que vem. Vamos ver como é que a nova Senatran... Chega isso até as câmaras, né? A gente até fez uma busca agora, eu acionei o nosso núcleo de esforço legal, que cuida da parte de legislação e tal, para a gente fazer uma avaliação sobre a agenda regulatória da Senatran. O que é isso? De 2 em 2 anos, a Senatran faz uma consulta pública e divulga a sua agenda regulatória. O que é a agenda regulatória? São os temas que vão ser trabalhados naqueles 2 anos. Então, teoricamente, os assuntos que não estão na agenda regulatória não podem entrar em discussão, e aqueles que estão na agenda regulatória precisam ser priorizados. Então agora um dos trabalhos que a gente quer entregar agora no final do ano, começo do ano, é uma análise sobre a agenda regulatória ela foi publicada no final de 2022, então ela tem vigência para 2023 e 2024, e pelo site do Ministério dos Transportes, agora, né? Como é que ficou? Ministério dos Transportes mesmo. Não tem informação de como é que a agenda regulatória andou. Então essa é a situação que a gente está hoje. Beleza. E acho que até entrou em pauta aqui por conta do rito de urgência. Acho que era alguma coisa nesse sentido, não é? Isso, ele entrou com o rito de urgência. Você trouxe aqui para nós por conta disso, né? Mas não justificou o rito de urgência, né? Eu estou aqui com o requerimento de urgência. Apenas cita aqui o regulamento. Eu não sei, não consegui identificar exatamente por que esse assunto voltou à tona. Alguém deve ter questionado o deputado, enfim. Mas o assunto vai voltar à discussão aí. E mais novidades a gente traz aqui para vocês também. Traremos sempre, toda semana. Então tá bom. Então trazendo um pouco agora para a nossa agenda, por que o Pedro não está aqui hoje, Paulo? Pedro foi para Ampete. Foi para praia? Foi para praia, é verdade. Não sei se ele vai pegar a praia lá, porque a chuva que deu esses tempos aí, eles devem estar se recompondo lá. 37º Congresso de Pesquisa e Ensino em Transportes. A Ampete é a Associação Nacional de Pesquisa e Ensino em Transportes, é o congresso mais famoso, assim, mais relevante para esse setor. E o Pedro foi lá acompanhar primeiro o lançamento
do livro. E não está sozinho lá? Não está sozinho, está com o professor Tiago. Com a equipe. Tá com a equipe do Paraná. Tem alguns observadores certificados lá também, que eu sei que estão por lá. E eles foram lá apresentar alguns trabalhos, né, um estudo naturalístico, uma derivação do estudo naturalístico. São 4? São 4. Tem um trabalho sobre indicadores que está sendo colocado lá também e tal. E o lançamento do livro Segurança no Trânsito, o antigo Segurança Viária. Então é a 3ª edição desse livro. É um livro que ele é encabeçado pelo professor Coca. Teve a participação do professor Tiago, teve a participação do Pedro. Eu tive também uma participação lá nesses processos de revisão. E então o Observatório abraçou o livro Segurança no Trânsito e a gente lança essa 3ª edição lá na Ampet hoje à noite. Eu não sei quando você vai estar escutando, né? Será lançado na quarta-feira hoje, mas você como foi quarta, dia 7. Mas só que hoje é terça, né? Hoje é terça, perdão. Perdão. Terça-feira, dia 7. Dia 7, é isso aí. Dia 7 de novembro, sendo lançado lá. Ele é um livro com distribuição gratuita. Então, a partir de hoje à noite, a partir de amanhã, ele já vai estar disponível no site do Observatório para ser baixado. E é uma bíblia. É uma bíblia da segurança no trânsito. É uma baita de uma leitura legal, porque ele traz não só dados técnicos, mas traz dados de contexto. Fala um pouco sobre o contexto da segurança no trânsito, a evolução que a gente teve no Brasil, o Penatrans, que não tinha nas versões anteriores, né? Então é bem legal, para quem estuda esse tema, é uma bíblia. Baixa lá no site do Observatório, vai ter aí um conteúdo super atualizado, o mais atualizado que a gente tem hoje disponível. Então tá desculpado a ausência do Pedro, né? Tá desculpado. Tá desculpado, chefe? Tá desculpado. Então, ele já mandou notícias? Não tem, né? Se ele tá na praia mesmo, se ele tá no congresso. E estamos com as inscrições da turma 11 de observadores certificados aberta, né? As inscrições elas ficam abertas até o dia 24 do 11. Então nós já tínhamos vários interessados na formação. Então você, profissional que já atua ou tem o desejo de atuar com segurança viária, com segurança no trânsito, acesse o site do Observatório. Lá a gente tem o edital completo, todas as informações. Já são 536 observadores certificados, são talvez os principais braços do observatório no Brasil e no mundo, né? Já temos observadores em outros países, então as inscrições estão abertas. Você que tem interesse, acesse o nosso site. E é legal, assim, quem tiver a intenção de participar do processo seletivo, correr, porque a gente optou por não fazer limitação no número de vagas, mas a gente tem uma capacidade de atendimento para cada turma. Então a ideia é que você precisa cumprir alguns requisitos. Basicamente precisa ser graduado, então é para profissionais que têm um nível superior e que tem algum tipo de envolvimento com a área de trânsito, né? Enfim, isso precisa ser declarado ali. Mas se a gente entender que a gente não vai conseguir atender todo mundo que está se submetendo a esse processo seletivo, a gente vai ter que cortar e vai ser por ordem de inscrição. Beleza. Então, a última turma, para vocês terem uma ideia, a gente foi do processo seletivo para a turma com 93 candidatos. Então já é meio que no limite já do que a gente tem capacidade de atender, porque tem todo um processo de acompanhamento, de tutoria, tem os exercícios que vão ser feitos, então é um processo de formação mesmo. Então, para quem tiver intenção, corre. E turma 11 vai ter um negócio super legal, porque a gente vai ter presença já de outros observadores, ou de candidatos a observadores certificados de outros países. Tá? A gente já está tratando disso, já tem acho que 4 já pré-inscritos, de Portugal essencialmente, a gente está focando lá em Portugal, até por conta da facilidade da língua, mas vai ser muito legal para quem participar da turma 11, porque na sua própria turma, é lógico que depois todo mundo se integra na comunidade dos observadores, mas na sua própria turma já vai ter essa possibilidade de alguns trabalhos em conjunto já com pessoas de outros países. Bem legal. E algo mais, Paulo, de agenda dessa semana ou da próxima que você... De agenda não, mas eu acho que a gente podia até citar aqui um caso que aconteceu essa semana do Enem. Boa! Na pauta? Boa, não estava na pauta. Como é que você não põe o Enem na pauta? Boa, bem lembrado, bem lembrado. Foi bem legal. Grata surpresa, né, Paulo? Grata surpresa. Enem é o Exame Nacional do Ensino Médio. Acho que todo mundo conhece no Brasil. E minha filha foi fazer domingo. Nem vou entrar nas questões de trânsito relacionadas ao Enem, porque até que foi legal. Até que foi Enem, eu que trabalhei na gestão, a gente que trabalhou, sabe que o dia de Enem era sempre uma interrogação, assim,
porque a gente precisa garantir que os candidatos cheguem no horário, então não pode ter problema de E tem que garantir que memes não apareçam, Paulo. Memes? Memes de atraso, de pessoas que não conseguiram. Isso. Tem um esquadrão anti-meme lá na gestão da operação. Mas aí eu fui levar minha filha e tal, depois eu fui buscá-la. E aí ela usou todas as 6 horas, estava bem puxado, eram 90 questões. E aí ela entrou no carro, pai. Eu falei, o que foi? Ela, olha o que caiu. Olha o que caiu, com o caderno do Enem, e caiu uma questão sobre o Maio Amarelo. Muito legal. Muito legal. Então, assim, por que é legal isso? Primeiro porque a gente que participa, né, que organiza o Maio Amarelo, eu participei da concepção lá atrás e tal, um baita do orgulho isso sendo colocado como um assunto da sociedade. Né? Então, tá ali junto com outras questões políticas, questões de sociais, do dia a dia, tá lá. Então, fiquei super feliz com isso. Fiquei feliz também porque é um tema, né? O nosso grande desafio é colocar esse tema para esse público. Né? Essa faixa de 16, hoje a gente tem aí 18 a 35 anos, né, como as principais vítimas de trânsito. Então é um assunto, né, e é uma questão que ela é reflexiva. Né? Se você olhar o conteúdo da questão ali, apesar de eu achar que ela poderia ter sido melhor escrita, mas chama ali, quem lê a pergunta já... estimula no mínimo, né? Estimula. Coloca o assunto. Isso. Acho que coloca o assunto. E a minha terceira felicidade, porque eu tenho certeza que essa minha filha acertou. Porque se ela errar, esperamos, né? Não, mas eu conferi a prova dela ali e ela acha que ela vai bem. Não, e se você tiver interesse em saber qual foi a questão exatamente, né? E tentar acertar ou não, ou ver ali as questões, está no site do Observatório também, a gente subiu uma matéria lá falando sobre isso, e lá tem a questão, o enunciado certinho da questão e as opções ali. Você passaria no Enem? Foi assim que você colocou no site ou não? Não lembro agora. Você acertaria essa questão? Alguma coisa assim, mas interessante. E de notícia, Paulo, acho que você tem uma notícia boa aí. Boa? Pra boa, quem? Boa pra discussão. Boa pra discussão. Boa pra discussão. Na verdade, assim, é uma notícia, acho que todo mundo acompanhou, mas que ela se desdobra em 2 discussões. Então, a gente teve um temporal, né? Então quem estiver assistindo, ouvindo esse episódio lá pra frente, a gente está aqui hoje no dia 7 de novembro de 2023 e no último dia 3 de novembro, né, que foi bem ali na emenda de feriado. Não, e hoje, dia 7, ainda há 200 mil pessoas sem luz em São Paulo. Isso, mas o comentário é exatamente esse. Então, chuva, né, então quem não lembra ou quem não acompanhou, a gente teve ventos de mais de 100 km por hora na cidade de São Paulo, região metropolitana, pegou ali o litoral sul também, foi bem atingido. E o que isso causou na mobilidade, né? O que isso interfere? Então, primeiro, no momento que está acontecendo. E a gente trabalhou, eu fiquei 25 anos aqui na prefeitura, a gente passou por umas crises climáticas dessas, assim, de temporais, semitornados. Então, assim, qual que é o impacto disso no trânsito? Primeiro, caos total, né? Porque você tem... A cidade de São Paulo ficou com mais de 650 semáforos inoperantes. E tem alguns que estão até hoje, né? Tem 3 regiões da cidade que ainda estão sem energia até agora. Então, primeiro é caos total. Quem está na operação, como são temporais como esse, eles geram muitas ocorrências. Se não me engano, foram 800 árvores que caíram lá na cidade de São Paulo. Então, quem está na operação, a gente tem dificuldade, primeiro, com informação, porque quando tem temporais muito fortes, tempestades, os sistemas de celular acabam falhando. Então, quem está gerindo a operação tem dificuldade até de entender e mapear, por isso que centros de controle, como a gente tem aqui, o CSI, centros de controle operacional são importantes, porque a gente concentra a informação. Então, a primeira dificuldade é entender o que está acontecendo, saber quais são as regiões impactadas e qual a gente tem que priorizar. Porque numa situação como essa, acontece um monte de coisa e a gente não consegue atender tudo de forma tão rápida. Então você tem uma primeira preocupação de mapeamento. Aí você tem o isolamento das áreas atingidas. Porque acontece muito, né? Se a gente demora um pouco com a operação para isolar a área, a gente acaba ampliando os problemas. Então uma área que está alagada, por exemplo, que ela não está sinalizada, que a população não tem informação, ela entra com o carro, né, perde o carro, se coloca em risco ali.
Então tem toda a parte de isolamento. Aí a partir do isolamento, a gente tem os desvios, né, que podem durar apenas alguns minutos ou podem durar dias. Né? A árvore caiu, derrubou o viaduto, sei lá, o que pode acontecer. Então é muito estressante. E fora isso, você tem o pós. Passou a tempestade, limpeza da via, do mesmo jeito que cai a árvore, cai um monte de placa, destrói semáforo, fica um caos a cidade. E a cidade de São Paulo está passando por isso. E aí quais são os dois assuntos que eu queria colocar a partir disso? Não, cai placa inclusive dos carros. Cai placa É bem do carro, comum, né? É bem comum. Quando é o bem carro comum. entra em... Tive amigos já que já perderam placas em... se arriscando ali numa... Placa de carro, calota. Uhum. E é perigosíssimo, porque às vezes você tem, junto com as chuvas, às vezes um rompimento de uma adutora, né, de uma tubulação que é subterrânea, que abre um buraco grande na via e que ele está coberto pela lâmina d'água. Então, aconteceram vários casos de pessoas perderem inclusive a vida porque achava, né, olha ali, a água está um pouquinho para cima da guia, dá para passar com o carro, mas tem um buraco enorme ali que não está visível. Então, onde os dois temas de debate a partir dessa chuva? Primeiro é com relação aos semáforos. Então, assim, São Paulo perdeu lá os 650 semáforos, ainda tem alguns que não estão em funcionamento, mas não é só por falta de energia. O prefeito lá, o Ricardo Nunes de São Paulo, deu uma entrevista falando, olha, os semáforos pararam de funcionar por causa da energia. Mas muitos deles são danificados com a chuva. E por que isso acontece? Por conta de um outro problema das grandes cidades, que é o roubo de fiação, o furto de fiação. Apenas 0,03% da fiação de São Paulo é subterrânea. São cabos de cobre, né? Então é um processo, a gente viveu muito isso aqui. Hoje a gente tem o CSI de São José e tal, a gente não tem mais muito esse tipo de ocorrência, mas a gente sofreu demais com isso. Então o que acontece? O cara vai lá e corta o cabo do semáforo. Não está chovendo, é um dia normal. Aí vai a equipe de manutenção. Ela vai e faz uma emenda no cabo. E aí a emenda no cabo é um equipamento que está exposto ali a intempéries, sol, chuva. Isso vai se modificando, aí na chuva forte acaba umedecendo, entra água e aí queima o controlador semafórico. Então mesmo depois que a energia volta, o semáforo fica inoperante porque o sistema eletrônico está queimado por curto-circuito. Então isso é uma discussão que é grande lá, né, em São Paulo. São Paulo tem 6.500 semáforos. Então impacta 10%. muito. Impacta muito. Semáforos. Impacta muito. E a outra discussão que começou agora, isso realmente é uma discussão, uma grande discussão, que é com relação à frota elétrica, né? Então São Paulo está evoluindo, a meta de São Paulo é chegar final de 2024 com 2.600 ônibus elétricos. Tem todo um sistema de trólebus, que são aqueles ônibus elétricos que não tem bateria, que são grudados na fiação em cima nas catenárias. E São Paulo está sem energia em algumas regiões até hoje. Então o negócio aconteceu dia 3, hoje é dia 7, e tem algumas regiões que estão sem energia. Então qual é a discussão agora? Num caso desse, numa frota de transporte público 100% elétrico, qual é a solução? Como é que a gente... E transporte público é essencialíssimo para as pessoas, né? Para o transporte, para a cidade, para tudo. Então como é que as cidades vão encarar esse desafio do fornecimento de energia para a rede de transporte nos casos de calamidade como esse? Então é uma discussão que está acontecendo, e é por isso que eu trouxe essa notícia aqui, porque não tem ainda uma resposta correta. Então você tem alternativas. Vai ligar geradora diesel, vai... São José dos Campos, por exemplo, tem usina fotovoltaica para geração de energia, beleza. Só que o problema está na transmissão, não está só na geração. A energia não chega. E é diferente de você pegar na engenharia, enfim, no transporte, tem um carro, um caminhãozinho que a gente chama de meloso, né, uma melosa, que ele leva combustível. Então, assim, a gente já viveu situações aqui, por exemplo, em São José, de cair uma ponte, um bairro ficar isolado. Então, um ônibus ficou para um lado e o outro ônibus para o outro lado, as pessoas só conseguiam atravessar a pé, e aí a gente abastecia esse ônibus com um caminhão de combustível que ia até o local. Não dá para a gente levar um gerador, fazer uma chupetona no ônibus lá. Então, essa é uma discussão que vai ganhar temperatura aí nas próximas semanas por conta dessa calamidade que aconteceu. Esperamos que
que a energia volte para todos em São Paulo. Bom, e qual a curiosidade da semana, Paulo? Já falei bastante. Dica. Você não vai falar nada? Não, é Só diferente eu. com o Rodrigo hoje, pô. Essa é só entrevista. Só entrevista. Bom, dica da semana. Dica da semana, eu lembrei do Pedro. Aham. E eu queria falar um pouco sobre faixas de aceleração e desaceleração. Então, quando a gente tem vias que tem um trânsito mais rápido, né, geralmente vias de trânsito rápido, rodovias, tem um trecho entre os acessos, né, quando você está se aproximando ou quando você está se distanciando de um acesso, que é uma faixa adicional. E essa faixa adicional ela é chamada de aceleração e desaceleração. Então, qual que é a dica para a utilização dessas faixas? Primeiro ponto, se você está numa via em que você vai acessar um acesso, né, vai adentrar um acesso, use essa faixa para desacelerar. Então, é comum a gente ver as pessoas desacelerando na faixa de circulação para poder entrar na faixa de desaceleração. Ela é projetada, e se ela estiver corretamente projetada, ela é projetada de acordo com a distância do acesso e a velocidade da via. Então, para que ela é projetada? O que a engenharia determina para esse caso? Você está circulando na velocidade da via, na faixa de circulação, e ela tem até um ângulo de entrada, né? Se você perceber, um ângulo de entrada e de saída. Então, você vai para essa faixa adicional, que é a faixa de desaceleração, e a partir dali desacelera o seu veículo. Então, a gente calcula, um exemplo, a velocidade na via é de 80 por hora, e a velocidade de entrada no acesso é 30. Então, o tamanho dessa faixa de desaceleração tem a ver com a distância de frenagem segura, né, o tempo seguro que o veículo leva para poder reduzir de 80 para 30 e fazer a manobra de forma segura. Então, muitas pessoas diminuem a velocidade lá. E outra dica importante, se a via está bem projetada, ela tem um raio de giro, né, que é aquela curvinha entre as esquinas ali, projetado de acordo com a velocidade, de acordo com essas características. Então, se você usar uma faixa de desaceleração, e eu vejo isso muito acontecer também, não precisa abrir a curva para a faixa de circulação para poder voltar e fazer a curva. O raio já permite isso. E o mesmo vale para quando você está saindo de um acesso e vai entrar na pista, né, principalmente em rodovias. Use essa faixa para sair dos 30 por hora e chegar a 80 por hora, e aí então você vai e faz a sua transposição de faixa para a faixa de circulação. E aí uma última dica importante, que eu acho que essa um dia a gente vai precisar fazer um desenho para poder ilustrar melhor. Você tem situações, vou pegar aqui o viaduto do anel viário, por exemplo. Você tem uma faixa ali que ela serve, né, a faixa mais à direita, ela é para as duas coisas, para aceleração e desaceleração. Então, porque ela tem duas alças lá e tal. Quando você está numa situação como essa, você tem duas situações ali. Você tem gente querendo acelerar e tem gente querendo desacelerar. Então a dica para esse tipo de situação é o seguinte: se você estiver em processo de desaceleração, o trânsito, quando você tem duas pessoas, né, dois carros querendo usar a mesma faixa, ele precisa funcionar num sistema de zíper. Então, quando você tiver uma situação como essa, que você quer desacelerar, você entra atrás do carro que está ali naquela faixa, não na frente, porque eu vejo muitas pessoas entrarem na frente do outro carro e frear. Isso atrapalha o cara que está acelerando para sair. E quem está acelerando, a mesma coisa. Se você está andando de forma paralela com outro veículo, percebendo que ele está ali reduzindo a velocidade, você acelera e vai para frente dele. Então, quem está acelerando vai para frente, quem está desacelerando vai para trás. Essa é a dica, que não é do Pedro, mas que Curiosidade não. Tem uma curiosidade também, aproveitando aqui o assunto, mas pode não, falar. pode falar. Não, fala a sua. Você Não, na verdade eu pensei aqui numa curiosidade para a gente não perder, cumprir aqui a pauta do episódio, mas foi também com base no Pedro. O Pedro, esse fim de semana, foi assistir a Fórmula 1 e estava contando pra gente, acho que você estava perguntando para ele, sobre o barulho. E segundo o Pedro, o barulho hoje é bem menor do que era antes, até por conta, acho que, do combustível que é usado hoje. E ele sentiu até que a redução de marcha ela faz até um barulho maior do que a aceleração em si. Porque os carros de Fórmula 1 agora eles estão usando um sistema híbrido, que mistura combustão e elétrico. E o elétrico ele ajuda no empuxo, ali na arrancada. Então o barulho que a gente ouvia antigamente, né, do V12, da Williams, né, o V8 e tal,
esse barulho é bem menor porque ele tem um apoio. Os motores hoje são bem menores do que eram antes, né? E ele também tem um apoio desse motor elétrico. Então, Então é isso, quer guarda essa para o próximo. Vou guardar? Vou guardar. Guarda, dá para guardar? Não, vou falar. Então fala. Vou falar, não, porque tem a ver com a questão dos semáforos também. E é uma curiosidade, né? As pessoas às vezes não têm noção de como é o trabalho da gente manter um semáforo em funcionamento, principalmente em épocas de chuva. E eu aprendi isso na marra, porque em determinado momento aqui da minha vida profissional eu fui responsável pelos semáforos da cidade. Eu ia lá, subia, tem foto minha lá no caminhão, lá trocando lâmpada e tal. E São José dos Campos é uma, se não é a primeira, eu acho que é a primeira, tá? Primeira cidade onde mais cai raio no Brasil. E a gente sofre muito com isso. Então os semáforos, e isso começou a partir de uma iniciativa nossa aqui em São José. Hoje todos os semáforos que são fabricados no Brasil já saem, né? Quando eu falo semáforo é o controlador semafórico, tá? Já sai com um dispositivo anti-surto. Então em determinada época a gente teve que instalar em todos os nossos controladores um dispositivo anti-surto elétrico. Então quando cai o raio na rede, esse dispositivo fica na entrada do controlador e aí queima o dispositivo e não queima o controlador semafórico. E um outro ponto interessante, que aí ninguém, acho que nunca viu mesmo, é que para a gente conseguir ter uma proteção para raios, além desse dispositivo anti-surto, a gente precisa fazer o aterramento desses equipamentos. Então como é que é um aterramento? São barras de cobre de acho que 2 ou 3 metros, que a gente finca ela no chão, perto do semáforo, e liga um cabo do sistema de aterramento do semáforo até essa haste de cobre. Só que dependendo da composição do solo, a gente precisa reduzir a resistência, chegar na resistência do semáforo em 5 ohms. E aí dependendo do tipo de solo, a gente não chega. Então a gente precisa colocar uma outra haste, 3 ou 5 metros depois, conectar uma na outra. E teve lugares aqui em São José que a gente chegou a colocar 15 hastes para conseguir atingir a resistência necessária. Então uma curiosidade, né? Quando você vê uma lampadinha acendendo lá no semáforo, tem toda essa estrutura por trás e por baixo. Tá bom. Pô, 30º episódio tá bom, né, Paulo? Foi bom. Tá bom. Edição comemorativa. É isso. O Vitão não trouxe um bolinho aqui? No 50. Vitão, no 50 a gente traz. Então tá bom, esse foi mais um episódio do Observa Aí. Gostaria de agradecer a toda a nossa rede, aos mantenedores sociais do Observatório, a Abraciclo, Anfávia, a CNT, Senat, ITL, a GoPlus, a Gringo, a iFood, Ipiranga, Mobilidade Estadão, Raizen, Uber, Veloy e Vibra, aos mais de 400, aos 536 observadores certificados, a todas as empresas, entidades e prefeituras Laço Amarelo, a todas as prefeituras que aderiram ao programa Educa e a todas as instituições que mantêm cooperações técnicas aqui com o Observatório. Valeu, pessoal, até o próximo episódio. Valeu, pessoal, até a próxima.